Tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui o funcionamento de um transformador, tá bom? Então, como que funciona um transformador? Você sabe o que é um transformador, não sabe? Ele transforma. Transforma o quê? Transforma energia em energia, tá? Mas o transformador, ele transforma, primeiramente, a energia elétrica para magnética e depois ele transforma em energia elétrica de novo, tá? Então, de energia elétrica para magnética, de magnética para elétrica. Por quê? Porque você tem o primário e tem o secundário de um transformador. O transformador, ele tem o primário e o secundário. O primário você liga lá 220 volts e sai 110 volts no secundário. Mas por que acontece isso? Acontece o seguinte, que no transformador ele tem uma bobina, né, um carretel onde é enrolado um fio que gera que chama bobina. Por exemplo, então se eu tenho um pedaço de linha, né, um pedaço de linha que é enrolado aqui, vamos chamar isso aqui de primário, tá bom? Então aqui você tem o primário, nessas duas pontas você tem o primário. E depois eu enrolo por cima, mais um outro fio, tá vendo a linha azul? E essas duas pontas eu vou chamar de secundário. Então nessas duas primeiro eu entro com 220 e nessas duas pontas eu saio com 110. Mas como que isso acontece? Acontece que esses fios eles vão ser esmaltados e um vai ter contato um com o outro. Então esse fio, imagina que esse fio é isolado. E esse fio é isolado só pelo fluxo magnético que vai fluir aqui dentro desse núcleo aqui, ó. Vai sair de um lado e no outro, conforme eu mostro o desenho aqui. Então vai acontecer um fluxo magnético aqui. Ou seja, vai sair do polo norte e para chegar no polo sul. E aí vai gerar uma indução magnética, tá? Uma indução magnética na bobina. O primário induz no secundário. Só que o primário não tem contato nenhum com o secundário, a não ser as chapas de ferrite, que são essas chapas aqui, ó, que está representada nesse desenho, que a bobina, quando ela tem um núcleo, ela sai aqui linhas de forças magnéticas e chegam aqui do outro lado, fechando o circuito magnético. Tá? E isso faz com que a bobina que está passiva receba energia elétrica por indução magnética. Não sei se ficou claro. Tá? Então você tem enrolado num carretel duas bobinas, né? Num carretel você tem e o fluxo magnético passa de uma para outra pelas chapas de ferrite e silício. Tá? E aí gera uma indução do primário no secundário de acordo com as quantidades de espiras que foi enrolado. Por exemplo, se você enrolou aqui 2.500 espiras e no secundário você enrolou 250 espiras, então uma quantidade de espiras aqui vai induzir um campo magnético nas bobinas do secundário, vai gerar uma tensão menor. Por exemplo, tá? Pode ser um transformador elevador e pode ser um transformador abaixador. Tá? Então, as forças geradas pela bobina do primário vai induzir nas bobinas do secundário uma indução magnética. Então o primário não tem contato nenhum com o secundário, é só transferência magnética pelas chapas de silício. Não sei se ficou claro. É muito importante essa parte, tá? A transferência magnética do primário para o secundário da bobina que é enrolada, que é colocada aqui, ó, aqui dentro vai um carretel, tá? Esse carretel aqui é cheinho de chapa de silício, um montão dessas chapinhas aqui em I, tá? E daqui é enrolado, em cima desse carretel é enrolado o fio, tá? Enrola primeiro o primário, tá? Por exemplo, né? E depois em cima desses fios aqui, ó, né, gera duas pontas, tá? Essas pontas que vamos chamar de primário, que vai entrar, por exemplo, 220 volts, e em cima dessa outra bobina a gente vai enrolar um outro fio, tá? Uma outra bobina.
e aqui vai gerar o secundário. Aí aqui vai sair 110 volts. Por que que isso acontece? Por causa do fluxo magnético pelas chapas de silício que vão circular aqui nessas chapas e vão fechar um circuito magnético igual do ímã, tá? E vai induzir nessa bobina aqui, tá? Porque só que essa daqui foi enrolada, por exemplo, com 2.500 espiras. E aqui nessa daqui foi enrolado com 250, não, a relação tá 1.250 espiras, 1.250 espiras, tá? 1.250 espiras. Então o fluxo magnético vai induzir o primário, vai induzir no secundário um fluxo magnético através das chapas de ferrite e vai sair lá nessas duas pontas 110 volts. Esse é o princípio básico de funcionamento de um transformador, tá? Aqui tem o primário, a simbologia dele, primário e secundário, e é assim que funciona um transformador, tá? É princípio de transformação elétrica e paramagnética, ou seja, esses dois fios aqui enrolados vão gerar um campo magnético aqui nessas chapas aqui. O primário vai gerar um campo magnético aqui, e se tiver enrolado em cima destes fios uma outra bobina que se chama secundário, essa bobina também vai gerar uma energia nela. Essa energia gerada nela vai ser menor ou maior de acordo com a quantidade de voltas que foi dado no carretel, tá? Então isso é fluxo magnético, isso é princípio de transformação elétrica em magnética e magnética em elétrica. Deu para ficar claro? Entendeu como que funciona? Na próxima aula eu vou falar sobre as leis, sobre como é que funciona, mas é isso. Uma bobina, um monte de fio enrolado, ele quando se enrola, ele vira um ímã. E esse ímã se chama bobina, tá? Bobina que chama primário. Depois se enrola em cima dessa bobina que está enrolada aqui, nesse carretel quadrado. Ele é quadrado, tá? Enrola-se uma outra bobina. E essa bobina se chama secundário. Tá? E no secundário eu posso colocar mais espiras em relação ao primário ou menos espiras. Tá? E aqui no meio vai essa chapa de ferro aqui, que é o centro do E. E aí o que acontece? Quando você liga essa bobina aqui em 220 volts, por exemplo, com 2.500 espiras, ela vai gerar um campo magnético nas chapas, que estão bem juntinhas aqui, tá? Bem conectadas aqui. Elas são bem fininhas, mas são centenas, tá? Ela é bem fininha, ó. Pode ver, são centenas. Elas fazem um volume bem grande, então para gerar um campo magnético nas chapas. E aí essa bombina do secundário, ela aproveita esse campo magnético aqui que foi colocado aqui nessa chapa de propósito para gerar uma indução magnética nessa bobina sem contato nenhum elétrico, tá? Porque esses fios aqui são invernizados, tá? Então ele é enrolado aqui um em cima do outro, mas um não tem contato elétrico um com o outro, só tem um contato físico. Mas esse contato físico, ele não é tão importante quanto a indução magnética que as chapas de silícios geram no secundário para fazer um campo magnético. E essa energia elétrica induzida no secundário vai gerar energia elétrica no secundário. Entendeu? Ficou bem claro? Depois vamos falar sobre as leis, tá? Sobre a lei de Lenz, regra da mão direita. Também sobre transformador, elevador, abaixador, um monte de coisa que a gente fala. Mas o princípio básico do transformador, para você que está começando agora, que conhece o ímã ele tem lá o norte e o sul. Tá? O norte geram linhas magnéticas que mandam para o sul, tá? Então tem uma ligação magnética no ímã, tá? De um lado e para o outro. A bobina, a mesma coisa. Quando você liga um monte de fio enrolado na energia elétrica, ele vira um ímã. E esse ímã vai magnetizar essas chapas aqui, ó. Vai fechar um circuito magnético. Um circuito magnético, não é elétrico agora a bobina ligada na energia elétrica, ela gerou um circuito magnético. E esse circuito magnético é aproveitado para enrolar um outro fio em cima, sem contato elétrico nenhum com o primário, para gerar uma energia diferente da energia do primário. Isso é um transformador,
tá? Nesse caso aqui é um transformador abaixador, porque está entrando 220 volts com 2.500 espiras, por exemplo, e está saindo 110 volts com 1.250 espiras, com a metade da quantidade de espiras que foram enroladas no secundário. Espero que você tenha conseguido entender essa primeira parte sobre transformador, né? E energia elétrica em magnética e energia magnética em elétrica de novo, para poder fazer a transformação, por exemplo, de 220 volts para 110 volts. Todo tipo de transformador funciona, né, dessa forma aqui. Refrigerado a óleo, tem um monte de coisa aí, mas todos usam o princípio de indução de transformação elétrica em magnética e magnética em elétrica. A bobina vira um ímã. Esse ímã gera um campo magnético nas chapas. As chapas fechadas em circuito magnético, tá? São reaproveitadas por a bobina que é enrolada aqui, tá enrolada aqui, e aí vira lá e sai energia lá no secundário, de acordo com a quantidade de... Tem tabelas para isso, de enrolamento de transformador, muita quantidade de espira, o diâmetro do fio, depois eu vou falar também sobre isso em AWG, quantidade de voltas, tem transformadores, por exemplo, que tem várias entradas, tipos de entradas e vários tipos de saída também, que dá para fazer, né? Mas isso aí fica para depois. O importante agora focar é que um fio, tá? Você tem um fio aqui, quando circula energia elétrica nele, ele, além de ele gerar energia elétrica no sentido, ele também tem gera um campo magnético em torno desse fio, tá? Então foi assim que Faraday descobriu o princípio de funcionamento, a ideia principal sobre transformação de energia elétrica em magnética, no qual ele inventou a bobina, né? Você descobriu a bobina, e depois da bobina se transformou esse monte de fio enrolado num ímã, para poder aproveitar esse ímã, que esse fio enrolado, jogou ele para as chapas de ferrite, tá? Gerou um circuito magnético, né? Nessas chapas aqui, pelo núcleo do carretel, tá? Que é vazado, é vazio. E depois essas chapas geram um campo magnético induzido no secundário, que vai reaproveitar esse campo magnético que a primeira bobina criou, para poder induzir nela, para poder gerar a energia que eu quero. Aí eu consigo ter os 110 volts. Se eu tiver só 220 volts no lugar e eu precisar de 110 volts, aí eu pego um transformador e eu faço um transformador abaixador e chego na tensão de 110 volts e uso a rede em 110 volts. Tá bom? Aí depois tem a capacidade de corrente, né, potência do transformador, que é de acordo com o tamanho dele, a quantidade, o diâmetro dos fios enrolados, né? Esses fios também tem tabela tudo para isso. Mas o principal é isso aí. É que você entenda que esse campo magnético foi gerado pela bobina, pelos fios enrolados nesse carretel, tá? E esses fios enrolados aqui, que chama bobina, essa bobina vira um ímã. Esse ímã gera um campo magnético que é canalizado nessas chapas aqui, ó. Então, aí o ímã atrai ferro, não é isso? Então, esse ímã fica nessas chapas, fica circulando aqui nessa chapa, igual um circuito elétrico. Depois você enrola outro fio aqui por cima, e o que acontece? Esse campo magnético vai induzir nesse fio e vai gerar uma energia elétrica aqui, energia magnética em energia elétrica novamente, e nós temos o transformador. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui, já estamos com 14 minutos, eu acho que a ideia principal é essa. E você já aprendeu o que é ímã, que o ímã atrai ferro, você aprendeu a bobina, aprendeu sobre campo magnético, o circuito magnético, e aprendeu também sobre primário e secundário, a indução magnética através das chapas de ferrite e silício, para poder gerar a energia que eu quiser, de acordo com a quantidade de voltas que eu enrolar aqui, eu consigo fazer essa energia sair de lá, tá bom? Sem contato elétrico, não tem contato elétrico nenhum, é só enrolado por cima, mas não está ligado um no outro não, é só passado pelo campo magnético mesmo, tá bom? Então, até mais, tchau, tchau.